Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Bem-vindos ao treinamento de servidores Java 2. O meu nome é Murilo, eu sou o instrutor desse treinamento. E para quem já fez o curso de servidores Java 1 já me conhece um pouco. Então, para quem não fez o primeiro treinamento, eu vou me apresentar também mais para frente. Então vamos lá. Nessa nossa primeira aula será a apresentação do que é o treinamento, mais a preparação da nossa VM que utilizaremos como base para o conteúdo de Tomcat e JBoss. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês a ementa desse treinamento. Essa é a nossa primeira aula, que é a de apresentação e a de preparação do ambiente. Nossa segunda aula nós vamos já fazer um cluster de Tomcat. Nessa aula nós vamos fazer tanto um cluster de replicação de sessões, um load balance, quanto um failover. Failover que é essa replicação de sessões, e o load balance que será feito com Apache, um mod JK, para balancear duas instâncias aí de Tomcat. Depois teremos um pouco sobre a administração do JBoss pela CLI. Aqui eu deixei marcado o Wildfly JBoss, porque nós utilizaremos a versão comunitária, que é o Wildfly. A versão da Red Hat, que é a versão proprietária, é o JBoss, que nós já utilizamos nos servidores Java 1, e agora nos servidores Java 2 nós vamos utilizar essa versão. Vocês vão ver que tem bastante semelhança para a gente que é administradores de sistemas. Digamos que 98% do Wildfly é compatível com JBoss. A diferença maior fica para quem desenvolve. Algumas libs, o web server do Wildfly é diferente do JBoss, mas para nós administradores o conteúdo é 100% compatível. 100% não digo, 98% compatível entre os dois servidores. Depois vamos configurar o modo domain do Wildfly JBoss, que seria o equivalente às replicações de sessões, o failover do load balance do Tomcat, né, que é a replicação. E depois vamos fazer a configuração de alta disponibilidade com Apache mais o mod cluster. Diferente do Tomcat, que nós utilizamos o mod JK, aqui vamos utilizar o mod cluster. Configuração de mensageria com Hornet Queue. Isso é para quem usa mensagens JMS nas aplicações. Também fazer aqui isso com o JBoss, que ele já é nativo no Tomcat, ele não tem esse suporte. Então o JMS no Tomcat fica por aplicações de terceiros, então nós não vamos abordar aqui. E também por último vou mostrar uma ferramenta que monitora as threads do Tomcat e do JBoss também, que é o Zorka Plugin e o Zico Server, que é esse conjunto de ferramentas, que eles conseguem monitorar a thread e mostrar em cada passo quando uma transação está lenta. E isso vai ser abordado aqui por último. Também no final teremos aula de dicas aí com algumas coisas que fogem um pouco do escopo do nosso treinamento, porém são pertinentes aí para o dia a dia. Então, começando, eu vou me apresentar de novo. Para quem fez o primeiro treinamento já me conhece. Para quem já está começando direto nos servidores Java 2, então eu vou fazer aqui um breve resumo. Meu nome é Murilo Bávaro Bilha, eu sou graduado em Tecnologia em Segurança da Informação pela FATEC de São Caetano do Sul. Já trabalho aí desde 2009 na área de TI, sendo que desde 2010 eu trabalho somente com softwares livres, baseados em Linux. E todo esse tempo aí que eu já trabalho na área de TI, já passei tanto por consultoria de tecnologia de informação, trabalhei em empresas de tecnologia também. Trabalhei em empresas que não são do setor de tecnologia, mas fui o responsável pela administração de rede das mesmas. Então já tenho uma experiência aí num campo bem misto aí do mercado de trabalho. Eu possuo certificações LPI, ITIL e ISO 27002, aí como minha formação complementar. Então esse aí é um pouquinho só do meu perfil. Então vamos lá, os objetivos desse treinamento. Aí no final vocês vão terminar ele adquirindo conhecimento de montar uma infraestrutura de alta disponibilidade dos servidores JBoss e Tomcat. Também vocês vão saber gerenciar de uma maneira integrada esse tipo de servidores, principalmente o JBoss, onde vocês vão ver que ele
que nesse modo domain é muito mais fácil a administração de múltiplas instâncias, e o monitoramento dos servidores Java, para identificar esses gargalos aí que tanto assolam o trabalho dos administradores. Então vamos lá, vamos começar a preparação do ambiente. Nosso ambiente será composto por sistema operacional CentOS 6.7. Aqui eu vou usar Minimal Installation, que ele já vem bem compacto e sem muitos pacotes que nós não precisaremos. Ele vem só com a interface de linha de comando, sem interface gráfica, que isso é somente o que nos importa. Plataforma de virtualização que eu vou usar o VirtualBox, que ela é aí livre e acho que para todo mundo é a mais acessível. Como será o nosso ambiente? Nós montaremos 3 VMs com 1 GB de RAM, 8 GB de HD e um processador, que vão ser os 2 nós do JBoss Redfly e o nosso nó do Tomcat para o cluster. Aqui no Tomcat, para a gente aí ter uma economia de recurso, eu vou montar as 2 instâncias no mesmo nó. E aqui também terá 4 VMs com 512 de RAM, 8 GB de HD e um processador, que elas são respectivamente o Apache, um banco de dados que nós vamos utilizar para fazer o data source, e o nó master do domain de Wildfly, e o servidor de monitoramento. Então vamos montar aí agora. Primeiro vamos fazer a instalação do SO com as definições default. E esse daqui até eu deixei uma sugestão, que para quem fez o treinamento de servidores Java 1, vocês podem seguir aquele layout na primeira aula, que eu fiz nas primeiras aulas. Para quem não fez esse treinamento, no treinamento de servidores Java 1, eu mostrei um tipo de instalação já pensando com alguns parâmetros que otimizam o file system, a performance e também implementa um pouco mais de segurança nos servidores Java, num sistema operacional que vai receber servidores Java. Como eu já dei essa aula no primeiro treinamento, eu não vou repetir ela aqui para não ficar maçante e duplicado para quem já fez o primeiro. Então, mas era basicamente alguns parâmetros de execução de aplicativos em alguns diretórios para evitar que alguém faça upload de arquivos maliciosos. Era parâmetros de log para as partições que receberiam log, para ter a escrita assíncrona e tudo mais. Mas aqui nós vamos fazer uma instalação de SO simples, tanto a do SO quanto das JVM, sem muito parâmetro de otimização que já foram passados no primeiro treinamento. Até para que não tenha esse conteúdo duplicado e seja um treinamento mais dinâmico aqui. Então vamos lá. Vou abrir aqui o VirtualBox. Vou criar um novo layout. Vou colocar o nome, como já aproveitando, eu vou deixar essa máquina sendo o servidor de Tomcat. Vamos utilizar aqui o tipo de servidor Linux. O sistema operacional é o CentOS. Vocês vão ver que ele não tem na lista, mas vamos escolher aqui o Red Hat, que é a distro Pi. Como todos vocês devem saber, o CentOS é um servidor gratuito do Red Hat. A versão dele, que quando a Red Hat lança uma versão, eles pegam o código open source e recompila como CentOS. Então são distros compatíveis, inclusive até apoiada pela Red Hat. Então vamos lá, próximo. Como é a máquina de Tomcat, vou fazer a cópia dela com 1 GB de RAM. Disco, eu vou colocar para criar um disco virtual agora. Tamanho padrão aqui 8 GB. Então vamos lá. Escolher o padrão, tipo de arquivo padrão do VirtualBox, que é o VDI. Colocar dinamicamente alocado, que a diferença entre os dois é que o tamanho fixo ele já vai me alocar um arquivo de 8 GB. Dinamicamente alocado, ele vai deixar esses 8 GB e preenchendo conforme a demanda, conforme eu for utilizando. Por mais que eu olhe lá no meu sistema operacional e dentro da minha VM eu tenho 8 GB, aqui eu vou ter um arquivo físico só da quantidade que eu usei. Esse arquivo podendo crescer até os 8 GB. Vamos lá. Aqui eu vou deixar o nome como Tomcat mesmo, vou criar. Pronto, aqui está a minha VM. Fazendo um ajuste aqui antes, vou da VM. Vamos aqui, clica com o botão direito no Tomcat, configurações. Vamos aqui em rede. Aqui eles estão com a placa em modo NAT. Vamos colocar ela aqui em bridge.
fazendo uma bridge da ETH0 do meu computador aqui. E aí ele responde na minha rede interna sem necessidade da gente ficar redirecionando portas aqui no VirtualBox, que não seria o foco do nosso treinamento. Então vamos lá. Vou iniciar ela com 2 cliques. Ele vai ver que não tem nenhum dispositivo de boot. Ele pede para eu colocar um disco. Então vamos lá, vou clicar aqui na pastinha e vou colocar essa ISO aqui, CentOS 6.7. Ok, agora eu vou iniciar a VM. Ele leu a ISO e vamos fazer aqui a instalação. Está carregando agora o CD para a memória. Ok, acabamos de baixar essa imagem. Vou colocar aqui para ele não fazer a checagem dessa mídia. No ambiente de produção eu sempre recomendo vocês a fazerem essa checagem. E como é um ambiente de teste, vamos pular. Localizo a minha mídia no drive do VirtualBox. Ok, abriu o nosso instalador. Vou aqui clicar em Next para passar da tela inicial. Vou deixar a linguagem como inglês. Tipo de teclado, vocês colocam o que vocês tiverem aí. O meu é um brasileiro, ABNT2. Então vou selecionar aqui. Vamos lá. Aqui está perguntando qual é o nosso tipo de storage. Como eu não tenho aqui na minha máquina de teste nada que seja SCSI e Fiber Channel, eu vou colocar o storage básico. Pode colocar para descartar qualquer tipo de data, embora seja um disco vazio. Perguntando o nome do host, eu vou colocar aqui como Tomcat e vou manter o local domain. Coloquem aí também na VM de vocês. Fuso horário, como eu estou em São Paulo, aqui escolhi América São Paulo. Para quem é de algum outro lugar do Brasil com fuso horário diferente, coloquem outro horário aí também. Vocês podem ver também que o fuso horário de São Paulo contempla sul e sudeste do Brasil, mais Goiânia e Distrito Federal. Goiás e Distrito Federal, perdão. Então vamos lá para a próxima tela. Vamos colocar uma senha de root. Aqui eu vou colocar até para ele usar o particionamento automático. Como eu já expliquei anteriormente, no nosso primeiro treinamento de servidores Java, eu expliquei um particionamento que eu considero ideal. Isso é opinativo, mas foi uma dica de como particionar ele de um modo inteligente, já focado numa JVM. Como aqui o nosso foco é a criação de cluster, até como eu expliquei anteriormente, não vou repetir para não ficar o curso duplicado e o conteúdo para quem já fez o primeiro treinamento. Então vamos lá. Aqui ele está criando o file system. Ok, ele começou agora a fazer a instalação dos pacotes. Vocês veem aí que o CentOS na versão mínima ele tem
205 pacotes, praticamente um quarto do que teria na versão de CD. E não sei nem quantas vezes menor do que da versão de DVD. Então vamos lá, vamos aguardar a instalação. Bom, já está finalizando aqui a instalação. Não deixei correndo aí no vídeo para o processo porque é um pouquinho moroso. Mas já está finalizando aqui a nossa instalação. Vamos lá. Terminando de instalar o último pacote. Aguardando que o CentOS, quando ele termina de fazer a instalação, ele faz uma checagem. E vamos aguardando aqui. Finalizando a instalação do bootloader aí do Groovy 2. Bom, finalizou. Então vamos lá agora. Vamos reiniciar nossa VM e fazer a instalação dos pacotes básicos. Aqui está o nosso sistema operacional já instalado. Vemos o processo aí do primeiro boot dele. Pronto, finalizou. Vamos aqui entrar com o nosso usuário root e a senha que nós definimos na instalação. Aqui nós vamos fazer alguns ajustes, por exemplo. Primeiro será desativar o SE Linux. Lembrando que vamos fazer isso aqui somente porque não é o foco da nossa aula criar regras de segurança, e como demandaria a criação de muitas regras, então vamos desabilitar aqui para ter essa parte, para evitar essa parte. Aqui eu digito set enforce 0 para desabilitar ele por enquanto. Aqui vamos até checar. Comando get enforce, ele está agora permissivo, antes ele estava em enforce. Mas se nós reiniciarmos a máquina, ele vai voltar com o SE Linux ativado. Então vamos desabilitar aqui na configuração. Vamos editar o arquivo etc SE Linux config. Aqui na linha onde tem SE Linux enforcing, vocês podem colocar disable. Ok, já desabilitamos. Vamos configurar agora a nossa placa de rede. No CentOS ela fica no etc sysconfig network scripts if cfg th0. Lembrando que
dentro, nós vamos aqui utilizar o CentOS até por uma questão de padronizar e usar ele como base. Mas dentro da JVM, tanto do Tomcat quanto do JBoss, ele é transparente se vocês estiverem usando Ubuntu ou Debian, qualquer outra distro diferente das derivadas do Red Hat. Aqui só estamos utilizando o CentOS meio que para manter um padrão, mas fiquem à vontade para a distro de vocês. Então vamos lá. Vou configurar aqui um IP fixo. Na minha rede, aqui local que eu estou, é 192.168.0.0/24 a minha network. Vocês colocam o IP válido da rede de vocês. Então, como minha rede é essa, eu vou colocar aqui nesse servidor o prefixo, esse prefixo de rede. Eu vou colocar o IP 192.168.0.100. Vamos lá, boot. Vamos aqui alterar o onBoot para yes. Boot protocol que está como DHCP, eu vou colocar none. Vou colocar os parâmetros de IP. Lembrando que é tudo maiúsculo. Vou colocar IP ADDR igual e colocar o meu endereço IP 192.168.0.100. Aqui embaixo eu vou colocar minha netmask. Também tudo em maiúsculo. Como eu falei que eu estou numa /24, então a netmask é 255.255.255.0. O gateway da minha rede eu vou colocar o endereço do meu roteador, que é 192.168.0.1. Aqui está ok. O próximo passo é configurar o servidor de DNS. Como eu não tenho DNS local na minha rede, mas eu vou precisar dele para fazer download de pacotes, vou colocar aqui no edital etc resolve.conf. Vou colocar aqui um name server. Vou colocar o do Google 8.8.8.8 e vou fazer um teste. Vou mandar um ping aqui para um site qualquer. Só um minuto. Aqui é ao contrário, é server name. Sempre me confundo. Aqui. Ah, faltou também subir a nossa rede. Vocês podem ver, eu tô sem o meu link aqui, eu só tô com a interface de loopback. Então vamos lá, service, network, restart. O comando para subir o daemon de rede no CentOS. Aqui ele está subindo uma interface TH0. Subiu. E agora sim, vamos fazer o teste. Aqui, perdão, é novamente name server. Bom, aqui está o DNS do Google já respondendo. Então vamos lá. Seguindo para o próximo passo. Vou parar o serviço do iptables para que também não tenhamos nenhum problema de ficar com portas bloqueadas na hora de testar nossas instâncias. Aqui ele tem algumas regras básicas aí, mas para não ter nenhum problema eu vou parar ele. Iptables stop. Certo? E vou tirar o serviço da inicialização também. Então vamos lá. Depois disso, vou renomear a VM. Para renomear no CentOS, vamos aqui no vim etc sysconfig network. Como ele já puxou da minha instalação do VirtualBox, ele veio com o nome Tomcat. Quando vocês forem utilizar essa máquina como matriz para copiar as demais do nosso treinamento, alterem o hostname para o que vocês precisarem. Eu vou mostrar depois no começo da segunda aula como montar os clones, e vocês vão colocar o prefixo do nome dos clones aqui no seu arquivo network, certo? Então vamos lá. Último passo, vamos instalar esses pacotes. Vou fazer a instalação do Java 1.7
Já está em produção o Java 1.8, mas não vi quase nenhum lugar trabalhando com Java 1.8, então creio que ainda, como a grande maioria ainda trabalha com 1.7, até mesmo com 1.6, escolhi usar essa versão aqui no nosso treinamento. O OpenJDK também é o JDK que nós escolhemos. Quem fez o primeiro treinamento também viu como alternar entre o OpenJDK e o Oracle JDK. E nas aulas de dicas teve até como trabalhar com duas instâncias na mesma máquina utilizando o JDK diferente. Aqui novamente, para não duplicar o conteúdo, eu não vou mostrar como fazer esse chaveamento entre OpenJDK e o Oracle JDK. Mas eu até vou mostrar aqui para vocês como fazer essa mudança entre o OpenJDK 1.7 e 1.8, que é algo já mais rápido. Não demandaria muito tempo e não duplicaria tanto conteúdo. Também para quem já fez o primeiro treinamento. Então vamos lá, vamos instalar esses pacotes. Todos eles serão úteis aí no nosso treinamento, até na parte de diagnóstico e para comprovar o que nós estamos fazendo. Aí com captura de pacotes, ferramenta de teste de redes, de DNS, enfim. Então vamos lá. Aqui a nossa rede já subiu. Vou conectar aqui por SSH. Conectar com o usuário root mesmo. Aqui eu já tinha conectado numa máquina com MAC address diferente antes com esse IP, então eu vou limpar aqui o meu SSH. Eu limpei e vamos tentar de novo. Logou. Vamos instalar então todos esses pacotes, Java 1.7 e 1.8, TCP/dump, o Vim. Vocês podem usar o editor aí que vocês estiverem, que mais acostumados. Eu gosto bastante de usar o Vim, ainda mais para trabalhar com servidores Java. Todos os arquivos desses servidores são baseados em XML. Então o Vim ele ajuda porque principalmente colorindo e deixando os highlights, checando a sintaxe do XML. Também é o editor já que eu estou mais acostumado, mas fiquem à vontade para usar o editor de vossa preferência aí. NetTools, que tem algumas ferramentas de rede para fazer o teste, o SysStats para monitorar algumas ferramentas para checarmos o hardware, o sistema operacional, enfim. BindUtils com algumas ferramentas de DNS, o Unzip, GCC e Make que vamos precisar em algumas situações, e o Java 1.8 que eu vou mostrar para vocês só como utilizar os dois em paralelo. Então vamos lá. Deixa eu copiar aqui. Vou fazer a instalação. Está baixando os DBs do RPM. E para quem está uma distro baseada em Debian, chequem aí se os nomes do pacote são iguais. Se não for, procurem os compatíveis. É só vocês fazerem a instalação pelo apt-get mesmo. Ou para quem é mais hardcore aí, pode até tentar fazer a instalação pelos fontes. Fica a critério de vocês. Só tentem respeitar pelo menos a versão somente a versão do Java, que até para manter a compatibilidade com as nossas aplicações que serão usadas aqui para teste e enfim, porque o Java 1.8 tem algumas diferenças. Ele está fazendo o download dos pacotes, então vamos aguardar que ele terminou a gravação de fazer o download dos arquivos. Agora ele só está pedindo para confirmar aqui para adicionar uma GPG Key do meu repositório. Então vamos lá. Ele adicionou. E agora ele vai começar a fazer a instalação. Vamos aí agora aguardar a instalação.
Bom, finalizou a instalação. Então agora vamos fechar o pacote aqui. Quando ele instala glib, libc, é sempre bom vocês reiniciarem a máquina. Então só que aqui eu vou dar um power off. Ela vai desligar. Minha VM, como vocês podem acompanhar aqui pelo painel de pré-visualização e até por ela aqui, ela está baixando os serviços. Desligou. Então vamos lá, agora eu vou fazer o primeiro clone para a máquina que vai ser o JBoss 1. Então vamos sempre usar essa base aqui, essa base na matriz das VMs que nós fizemos. Então agora é só fazer os clones. Então cat 1, vou clonar ele para, vou colocar como Wildfly 1. Trabalhando com VirtualBox é sempre bom não. Vocês têm que fazer para ele reinicializar o endereço MAC. Se não acontece você clonar as máquinas, elas ficarem com o mesmo MAC address virtual e nenhuma conversar com a outra. Então, para a gente não ter esse problema, vamos deixar aqui vamos colocar para reinicializar o MAC address. Então vamos lá. Próximo. Vou colocar um clone completo. O clone linkado ela seria um diferencial dessa máquina, mas vamos colocar um completo aqui, que seria melhor. Ele vai começar a clonar. Vocês podem ver, ele vai demorar ainda 1 minuto e meio mais ou menos. Embora essa barrinha de tempo ela não dá lá uma estimativa muito precisa. Podem ver, demorou bem menos que 1 minuto e meio. Como eu falei, a barrinha não dá uma estimativa muito precisa. Essa máquina aqui, como ela tem, que vai ser o servidor Wildfly 1, que seria o nosso Slave 1, ela tem 1 GB de RAM, mesmo perfil dessa do Tomcat. Se vocês precisarem, vocês vão precisar para uma máquina do Apache, por exemplo, uma máquina de 512. Eu vou clonar ela aqui e mostrar como faz essa redução. Apache, vou colocar o nome dela, reinicializa o Mac, clone completo. Vamos lá. Está fazendo o clone do Apache agora. Bom, terminou o Apache. Para redimensionar a quantidade de memória, só vir aqui em configurações, sistemas, mudar para 512. Eu faço isso porque é a quantidade de memória que caberia aqui na minha máquina de testes para eu deixar todas as VMs ligadas simultaneamente. Se vocês tiverem memória suficiente, claro que vocês podem deixar 1 GB ou até mais para cada máquina. Fica a critério aí de vocês. Então aqui nós terminamos já de criar, apresentei o treinamento para vocês nessa primeira aula. Criei a nossa VM que vai ser a base para receber as instâncias. E agora já a partir da próxima aula, nós já começamos com o cluster de Tomcat. E agora na segunda aula vocês já vão começar a ver o curso, já o conteúdo específico desse treinamento do curso. Hoje essa primeira é uma aula mais arrastada, porém é a aula que nós criamos a nossa base. A partir de agora, todo o conteúdo vai ser baseado nos servidores Java. Então eu espero vocês na próxima aula. E obrigado aí por assistirem essa primeira. Obrigado.